Lucas 22, 39 ao 46. Diz assim a palavra do Senhor: Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: Orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu, que o fortaleceu. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Amém? Até aqui a palavra do Senhor. Qual a importância da oração quando nós estamos sofrendo ou prestes a sofrer? Jesus, ele é um exemplo de que a oração é extremamente importante para conseguirmos passar por tentações e por sofrimentos. A ideia, então, que eu quero trazer com esse texto é que o sofrimento na oração de Jesus nos ensina que devemos orar mais intensamente para suportarmos as tentações. O sofrimento na oração de Jesus nos ensina que devemos orar mais intensamente para suportarmos as tentações. Quero dividir esse texto, então, em 4 pontos. Primeiro, do 39 ao 40, Jesus se prepara para orar. Depois, Jesus pede para não sofrer, 41 e 42. Depois, Jesus sofre a ira de Deus, 43 e 44. E por fim, Jesus ele é abandonado pelos seus discípulos, 45 e 46. Vamos olhar então primeiro para o versículo 39 ao versículo 40. Esse texto é um texto bastante conhecido. É um texto que acredito que você talvez tenha algumas dúvidas sobre como que Jesus pode chorar, pode suar sangue naquele momento tão angustiante. É um texto maravilhoso que nós vemos Jesus orando ao Pai, e talvez um pouco confuso também, quando ele diz que é para Deus passar o cálice, então para que ele não sofresse ali. No entanto, eu quero que a gente olhe um pouco para a oração de Jesus, a importância que Jesus dá à oração nesse momento tão angustiante. Versículo 39, versículo 40, diz assim então: Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiam. Chegando ao lugar, disse-lhes: Orem para que vocês não caiam em tentação. O primeiro detalhe que a gente encontra nesse texto é aquela primeira palavrinha aqui, a primeira frase: como de costume. O que isso nos ensina? Que Jesus costumeiramente orava ao Senhor, que era um costume de Jesus o tempo todo estar conversando com Deus Pai. Se a gente voltar alguns versículos, ali no versículo 37 do capítulo 21, dá só uma olhada aí, talvez virar a página, 21, 37, diz assim: Jesus passava o dia ensinando no templo, e ao entardecer saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. O que Jesus fazia então enquanto ele estava ali em Jerusalém? E o que era o costume de Jesus? Passar o dia inteiro pregando o Evangelho, ensinando ao povo, fazendo milagres, e quando chegava ao final da tarde, ele subia esse monte. Não era
uma montanha muito grande, é apenas um monte, uma planície. Ele subia então esse monte, era onde tinha plantações ali de azeitonas, e subia um lugar muito bonito, se assentava e começava a orar a Deus Pai. Então ele passava esse tempo ali. E é interessante que ele vai ao Monte das Oliveiras, aonde nós encontramos lá em Marcos 14:32, que ele passava no Getsemane, que a gente tem até aquela música famosa, né? Sobre o Getsemane, foi o lugar onde Jesus orou, que significa literalmente a prensa de azeite. Então é o nome de um bosque ali, que se você ver as imagens aonde é o Getsemane, é um lugar extremamente belo. Jesus subia então naquele lugar, um lugar público, e começava a orar. Há um outro detalhe aqui no texto, que em Mateus e Marcos é dito que esses discípulos que o seguiram foi Pedro, Tiago e João, e não todos os discípulos. Então nós encontramos os outros textos que foi Pedro, Tiago e João que seguiram Jesus. O texto aqui não dá essa ênfase nos discípulos, mas sim na oração de Jesus. Mas é interessante o que Jesus diz, então, no versículo 40. Orem para que vocês não caiam em tentação. Irmãos, a gente tem que lembrar o momento que Jesus está vivendo aqui. Jesus está indo para a sua morte, está caminhando para a crucificação, momento que ele será tentado. Mas ele diz aos seus discípulos, ele se preocupa com os seus discípulos e diz: orem para que vocês não sejam tentados. É interessante que ele não pede oração por si mesmo. Ele não pede para os discípulos assim: olha, orem porque eu vou passar por um sofrimento muito grande, orem porque eu vou passar por isso. Jesus está preocupado com os discípulos. Diz: orem para que vocês não sejam tentados, orem para que vocês permaneçam firmes, orem para que vocês não caiam em tentação. E que tentação é essa? A tentação aqui não é uma mera tentação de ser tentado em alguma área específica, mas a ideia da tentação aqui é de que eles seriam tentados a abandonar a Jesus, enquanto Jesus estava ao seu sofrimento. Pedro seria tentado a negar a Jesus 3 vezes, e os outros discípulos seriam tentados a abandonar a Jesus. Jesus está olhando para essa situação e ele está preocupado com os seus discípulos. É muito interessante, porque ele deveria estar se preocupando consigo mesmo. Ele estava à beira da morte, à beira da crucificação. Ele sabia tudo o que ia acontecer, mas ele se preocupa com os seus discípulos. O que isso nos ensina, primeiramente? Que Jesus, ele se importa conosco. Jesus, ele ora para que a gente não caia em tentação. Jesus orava, provavelmente diariamente, pelos seus discípulos, para que eles permanecessem firmes. Isso nos ensina também como que nós temos orado por outras pessoas, como que nós temos dedicado nosso tempo em oração, não só por nós mesmos, mas também por outros. Quanto tempo você gasta orando para que aquele seu irmão não caia em tentação? Quanto tempo você gasta por dia, não só orando por si mesmo, pelos seus pedidos, mas lembrando os pedidos que nós fizemos aqui, nessa quarta-feira, durante a semana, começar a pensar: poxa, eu vou orar por aquele pedido. É importante a gente anotar os pedidos uns dos outros para estar orando não só por nós, mas também orar por outros. Então Jesus, no meio do sofrimento, no meio dessa angústia, está preocupado com os seus discípulos. O segundo detalhe, versículo 41 ao 42, então, já olhando um pouco mais para a oração de Jesus, Jesus lhe pede para não sofrer. Vamos ver então o versículo 41 e o 42. Deixa eu só beber uma água aqui. 41 e 42 diz assim: então
afastou-se deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. É interessante que Lucas traz esse detalhezinho, né? De que ele está a uma pequena distância. No original, e o inglês também é traduzido dessa maneira, ele está a caminho de uma pedra. Então, para a gente não faz muito sentido no português, né? Caminho de uma pedra. Mas a ideia é como se tivesse uma pedra grande dividindo Jesus entre os seus discípulos. É algo próximo. Então, muitas vezes a gente imagina que Jesus ele se afastava muito dos discípulos e ia orar, mas na verdade estava ali próximo. Possivelmente de uma forma que os discípulos pudessem ouvir a oração de Jesus. Então talvez não pudessem ver Jesus, mas poderiam ouvir Jesus. E o detalhe então é que ele se ajoelhou. Então ele estava próximo dos discípulos e ele se ajoelha. Para nós, né, talvez seja até mesmo um costume a gente se ajoelhar e orar ao Senhor. Não sei quantos se ajoelham, talvez à beira da cama, ou talvez durante o dia, para orar ao Senhor. Muitos, né, usam para mostrar para os outros que é espiritual. Eu vou chegar na igreja, eu me ajoelho, para mostrar que eu sou uma pessoa espiritual, para mostrar para as pessoas que eu oro de joelho. Mas o que importa mesmo é nós orarmos em casa de joelho. E essa forma de orar, ela representa diante de Deus a nossa humilhação. Então, nos tempos de Jesus, a gente imagina, né, que como se todos os judeus orassem de joelhos. Mas nos tempos de Jesus, era comum um homem de autoridade orar de pé. Como a gente pode ver lá em Lucas 18:11, que a gente não precisa abrir, quando o publicano ele ora de pé na praça. Então era costume, na verdade, que as pessoas de autoridade não se ajoelhassem perante Deus. Pelo contrário, elas oravam de uma maneira que os outros pudessem ver elas ali de pé. E é interessante que Jesus era o próprio Deus. Jesus não precisava orar de joelhos. Ele tem plena comunhão com Deus Pai, com Deus Espírito. Ele poderia conversar a qualquer momento com Deus Pai. Não precisava reservar um momento para poder orar em voz alta, por exemplo. Ele simplesmente poderia estar ali em comunhão e o tempo todo conversando com Deus, porque Ele é o próprio Deus. Mas Ele quer aqui mostrar para os seus discípulos e mostrar para nós a sua humilhação diante de Deus Pai. O interessante também é que poucos discípulos, na história, nós vemos poucas vezes pessoas orando de joelhos. Um dos maiores exemplos que nós temos na palavra é Daniel, lá em Daniel 6:10, em que ele orava voltado para Jerusalém, de joelhos, orando ao Senhor 3 vezes ao dia. Mas é interessante também, não precisa abrir, mas lá o texto paralelo a esse, lá em Mateus 26:39, que é o texto paralelo a esse texto, nos dá um outro detalhe interessante, que Jesus não estava somente orando de joelhos, mas a palavra que está lá, a frase que estava lá, é que ele estava prostrado sobre o seu rosto. Ou seja, não era de joelhos apoiado em alguma coisa, estava de joelhos com o seu rosto no chão. É claro que ali o lugar onde Jesus estava não era um lugar confortável, uma cama ou algo parecido, talvez uma grama confortável, talvez naquele chão batido, aquela terra. Jesus estava ali de joelhos, totalmente prostrado, com a sua face no rosto. Então, imagina essa cena, com a sua face no chão, com a sua face no chão. Estava ali totalmente prostrado, humilhado diante
de Deus, totalmente inclinado. E aí, diante disso, diante da sua humilhação, diante de Deus Pai, ele faz então a sua oração. Primeira oração que ele faz, primeiro pedido é: afasta de mim este cálice. O que é esse cálice? Esse cálice é o cálice da ira de Deus. É o cálice da ira de Deus. Lá em Isaías 51 e Ezequiel 23 fala sobre esse cálice. Jesus, ele está em tanta agonia que é como se ele visse o cálice na mão de Deus sendo jorrado sobre a sua cabeça, a ira de Deus caindo sobre a cabeça de Jesus, e Jesus pedindo a Deus Pai: afasta de mim o cálice da tua ira. É claro que na soberania de Deus, como a gente vai ver daqui a pouco, Jesus, apesar de fazer esse pedido, estava em obediência ao Senhor. Ele sabia que ele precisava receber a ira de Deus, pois só assim ele poderia nos salvar. A ira de Deus, então, ela vai cair sobre Jesus por causa dos nossos pecados. Quero ler rapidamente com vocês um texto que a gente já conhece, de Isaías 53, 4 e 5, se você quiser abrir comigo. Isaías 53, 4 e 5. Ok? Isaías 53, 4 e 5, ok? Diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. O que esse texto nos ensina? Que o cálice da ira de Deus, o cálice dos nossos pecados, o cálice das nossas enfermidades, das nossas doenças, tudo isso caiu sobre Jesus. Toda a ira de Deus sobre o pecado estava neste momento caindo sobre Jesus. Então nós devemos imaginar essa cena em que Jesus está pedindo: por favor, não jogue a sua ira sobre mim. O corpo de Jesus estava clamando a Deus para não sofrer. No entanto, o versículo continua e Jesus lhe diz ao Senhor: não seja feita a minha vontade, mas a sua. Não seja feita a minha vontade. Jesus repete o que ele ora lá na oração do Pai Nosso, né? Não é que Jesus ele não queria nos salvar, ou que Jesus não queria se entregar na cruz, mas ele sabia que o sofrimento era tão grande que o seu corpo estava ali resoluto em morrer. O corpo de Cristo Jesus estava numa agonia tão grande que havia esse duplo sentimento em Cristo. Ao mesmo tempo em que ele queria morrer e nos salvar dos nossos pecados, ao mesmo tempo esse sofrimento de morte, ele é real. Então às vezes a gente pensa assim: não, mas Jesus é Deus, foi fácil para ele passar pela morte, foi fácil para ele morrer em nosso lugar, porque afinal Deus pode fazer todas as coisas. Mas o texto nos prova aqui que o sofrimento de Cristo Jesus ele é real,
E não foi somente um sofrimento físico, mas um sofrimento espiritual. Se você quiser chamar um sofrimento psicológico, sei lá como for. Porque Cristo sofreu em tudo. Cristo foi tentado em tudo. E essa tentação de Jesus nos prova que Ele sofreu ao receber a ira de Deus, tanto fisicamente, tanto espiritualmente. Cristo sofreu a ira de Deus. Na verdade, até mesmo a dor física de Cristo Jesus não foi comparada ao que Jesus sofreu de maneira espiritual. Mas o mais importante é que Jesus ele sofreu, ele não se importou com a vergonha da cruz, como diz lá em Hebreus 12:2, que ele não se importou com a vergonha da cruz. O texto então continua, versículo 43 e 44, que diz que Jesus não somente sofreu ali, espiritualmente, mas isso também resultou de maneira física. No entanto, nós vemos também um cuidado de Deus Pai com Jesus. Olha o que diz 43 e 44. Apareceu-lhe então um anjo do céu, que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. É interessante que Lucas é o único que registra que o anjo de Deus, o anjo do céu, estava ali ao lado de Cristo Jesus. Há pessoas que duvidam se esse texto realmente é para estar na Escritura, porque foi alguma discussão de texto crítico aqui, a gente não vai entrar nesse detalhe, mas é interessante que Jesus estava ao mesmo tempo recebendo a ira de Deus e ao mesmo tempo recebendo o consolo do Senhor. Então, ao mesmo tempo que Deus Pai estava ali julgando a Cristo por causa dos nossos pecados, ao mesmo tempo Jesus estava sendo consolado. Deus Pai demonstrou compaixão com Jesus naquele momento. Um anjo estava ao seu lado, o fortalecendo, consolando para que fisicamente Jesus conseguisse passar por essa tentação. E diante disso, diante do sofrimento, Jesus ele ora mais intensamente. Jesus ele ora ainda mais. A angústia da cruz começou a pesar ainda mais, e por causa disso Jesus começa a orar ainda mais. É interessante perceber que na angústia, na ira de Deus, no abandono de Deus, ainda assim Jesus sabia que estava cumprindo a vontade do Pai. Nós não conseguimos nem imaginar as palavras de Jesus naquele momento, naquelas orações. Deve ter sido uma oração de angústia, de dor, de sentir-se humilhado e abandonado por Deus Pai, de sentir a ira de Deus, de sentir os nossos pecados sobre si. E é por isso que ele então está suando gotas de sangue. O texto então diz que na sua oração começa a derramar sangue. O seu suor se torna em sangue. Isso é possível? Sim. Já houve diversos médicos que viram que isso é possível. Que é possível o homem passar por uma angústia tão grande e suar sangue. Os seus poros se abrirem de uma maneira, claro que eu não vou conseguir explicar de forma médica aqui, mas os poros da pessoa se abrem e começa a sair sangue. Isso é possível fisicamente. No entanto, para que isso aconteça com um homem, com um ser humano, a angústia é uma angústia que ninguém nunca conseguirá passar. É impossível que nós passemos por uma angústia tão grande, mas tão grande, que a gente comece a suar sangue. Apesar de ser possível,
mas essa angústia, esse sofrimento é muito maior do que qualquer sofrimento que a gente possa passar. Nós nunca, irmãos, nunca passaremos por um sofrimento tão grande quanto Jesus estava passando neste momento. Nunca conseguiremos sentir o que Jesus sentiu na pele neste momento. Por isso que podemos dizer que Jesus sabe muito bem o que é, se a gente for colocar nas frases, no que nós colocamos atualmente, né? Jesus sabe muito bem o que é crise de ansiedade, sabe muito bem o que é depressão, sabe muito bem o que é angústia, porque Ele passou por um sofrimento muito maior do que nós podemos sequer imaginar. Então, quando a gente está passando por alguma luta, por alguma angústia, nós devemos lembrar que Jesus passou por uma angústia 1000 vezes, se não muito mais do que a nossa angústia atual. Nós nunca vamos suar sangue, nós nunca vamos passar por um sofrimento tão grande quanto esse sofrimento de Jesus. E muitas vezes a gente só se lembra do sofrimento físico de Jesus, mas o sofrimento aqui ele é um sofrimento espiritual, de uma forma que Jesus estava suando sangue. E por fim, versículo 45 e 46. Os seus discípulos que poderiam estar ali ajudando a Jesus, assim como esse anjo, né? Ajudando Jesus, fortalecendo Jesus. O que os discípulos estavam fazendo? 45 e 46 diz assim: quando se levantou da oração e voltou aos seus discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Jesus então, ele volta a seus discípulos. É interessante, irmãos, que Lucas, o Evangelho de Lucas, é o único que diz que Jesus foi apenas uma vez. Porque o foco de Lucas não é mostrar esse detalhe em si, ou a falha dos discípulos, mas sim o poder da oração aqui de Jesus. Mas quando a gente olha lá em Mateus e Marcos, diz que Jesus ele foi 3 vezes, possivelmente no intervalo de 1 hora. Então Jesus orou 1 hora, ele se levantou, foi até os seus discípulos, os viu dormindo, chamou a atenção deles, voltou a orar. Orou mais 1 hora, levantou, foi até os seus discípulos, estavam dormindo novamente, chamou a atenção deles e voltou. Orou mais 1 hora, voltou novamente, os discípulos estavam dormindo, e então ele encerra ali aquele momento. Então é interessante, né, a gente pensar nisso, que por 3 vezes Jesus foi, e possivelmente então essa oração de Jesus ela durou 3 horas. Foi 3 horas que Jesus estava ali orando em angústia, suando sangue, clamando ao Senhor para que Deus não derramasse a sua ira sobre si. Foi durante 3 horas, possivelmente, que ele estava ali orando a Deus. E então ele encontra os seus discípulos dormindo. A gente tem a tendência, muitas vezes, a jogar pedra nos discípulos, né? Ele fala assim: olha, como pode, um momento desse, os discípulos dormindo. Mas a gente tem que lembrar que, de fato, foi um dia cansativo para os discípulos. Foi um dia que eles entraram em Jerusalém, prepararam a ceia, tiveram a ceia com o Senhor, depois teve aquele momento longo, e então, possivelmente, ali de madrugada, em que Jesus se levanta e vai ali orar, e os discípulos acompanham ele. Então foi um dia cansativo. No entanto, Jesus os tinha alertado pela primeira vez: vocês devem orar para não cair em tentação. Os discípulos não perceberam que este momento era um momento sério, era um momento que eles precisavam estar ali junto com Jesus, em oração, clamando a Deus. Mas não, eles estavam no canto, dormindo, descansando,
Jesus o chama à sua intenção. O que isso nos ensina também? Que os discípulos são gente como a gente, né? Muitas vezes nós estamos tão cansados que a gente acaba dormindo. Muitas vezes a gente está tão exausto que a gente não consegue fazer uma oração decente. A gente gostaria de orar mais tempo. Não, eu vou me sentar aqui e eu vou orar durante 20 minutos, vou orar durante meia hora. Nos 5 primeiros minutos a mente já começa a devagar, já começa a pensar na louça que precisa lavar, já começa a pensar na casa, já começa a pensar no trabalho, já começa a pensar em inúmeras coisas. A gente não consegue muitas vezes nos manter concentrados. Não, eu vou orar de noite. Não, eu vou orar 3 horas da manhã. E a gente acaba dormindo. Eu estava lendo um texto hoje que diz justamente sobre isso. Que Deus, Ele quer o nosso tempo de oração, a nossa devocional cansada. Deus prefere que a gente, mesmo cansado, ore ao Senhor. Mesmo que a gente peça perdão inúmeras vezes a Deus. Deus me perdoa, eu dormi. Deus me perdoa, eu não consegui orar o tempo que eu deveria. Deus me perdoa, eu deveria orar por 1 hora, mas eu consegui orar só 5 minutos. Mas Deus, Ele quer isso de nós. Ele prefere que a gente ore, mesmo dormindo, mesmo cansado, do que não orar. E quando Ele chama a atenção dos seus discípulos, é claro que Ele se importa que eles estivessem ali orando. Mas Jesus ainda assim é compassivo, é gracioso. E Ele pela 3ª vez, então no final, Ele diz: orem para que vocês não caiam em tentação. Orem para que vocês continuem firmes. Logo a seguir, Pedro nega Jesus. Os discípulos fogem, abandonam a Jesus, porque eles não ficaram firmes em suas orações. Mas eles perceberam, eles foram ensinados naquele momento. E eu tenho certeza que depois de muito tempo, os discípulos relembrando, talvez Lucas escrevendo aqui, talvez Mateus escrevendo, Marcos escrevendo, lembrou naquele momento, Lucas não estava presente aqui, mas outros discípulos se lembrando daquele momento, daquela história, e marcando: nossa, como nós éramos falhos em nossas orações, mas Jesus foi gracioso. Mesmo naquele momento de angústia, mesmo naquele sofrimento, Jesus se importava com nossas orações. Jesus se importava conosco. Quero fazer algumas educações então, para a gente pensar sobre nossas vidas, sobre como nós temos orado, o que essa oração de Jesus nos ensina. Primeiro, a oração é um costume seu. Jesus, ele separava um momento do dia e ia orar. A oração, a leitura bíblica, o seu tempo de devocional, ele é um costume seu. Você tem separado todos os dias um tempo, nem que seja 5 minutos, para poder orar ao Senhor, entrar no seu quarto, fechar a sua porta e orar a Deus. Pedir pelo seu dia, agradecer. É um costume seu orar. A gente pode falar, como falaram de Daniel, que 3 vezes ao dia ele orava ao seu Deus, de joelhos, virado para Jerusalém. Os governantes, sabiam que Daniel fazia isso. Sabiam que Daniel orava ao seu Deus. Nós podemos dizer isso. A pessoa que está na sua casa pode olhar para você e falar assim: não, realmente, eu vejo meu marido orando, eu vejo minha esposa orando. Realmente é um costume daquela pessoa, o nosso costume, orar ao Senhor. Nem que seja uma oração rápida, seja na refeição, seja ao acordar, seja ao dormir, como tem sido o seu costume de oração. Segundo, você se humilha diante de Deus em suas orações? Ou você muitas vezes é arrogante? Vou conversar aqui com Deus. E aí, Deus, beleza? Começa a orar, Deus. E aí, você viu, não sei o que e tal. Muitas vezes
né, nós podemos orar ao Senhor como amizade, conversar como se estivéssemos orando a um amigo. Mas nós precisamos também nos humilhar diante de Deus. Eu gosto muito de uma ilustração do Francis Chan, que ele diz que toda vez que ele vai orar, ele imagina duas cenas. A primeira cena é ele conversando com a pessoa do lado. Então, puxa uma cadeira e começa a conversar com essa pessoa. Então, ele imagina essa cena, quando ele vai orar, conversando com Deus como um amigo. Mas, ao mesmo tempo, ele se imagina diante do grandioso trono de Deus, em que ele não consegue nem olhar para a glória do Senhor, totalmente prostrado e humilhado diante de Deus, e naquele momento em oração. Então nós temos essas duas maneiras, né, de imaginar a oração. Ao mesmo tempo que nós podemos conversar com Deus como um amigo, seja caminhando, né, eu gosto muito de orar quando eu começo a pedalar. Eu passo a maioria do tempo conversando com Deus. Às vezes até me distraio, nem vejo onde eu estou indo. Mas começo a conversar com Deus e falar com Ele. Mas ao mesmo tempo, preciso ter um momento de humilhação diante do Senhor. Mesmo que eu me ajoelhe na minha casa, momento talvez ali que as pessoas não entendam porque eu estou ajoelhado, mas eu preciso me humilhar perante o Senhor. Terceiro, nós temos orado também ao Senhor, pedindo para não cairmos em tentação. O maior pedido, muitas vezes, que a gente tem que fazer é: Senhor, nos ensina a orar, nos ensina a permanecer firmes, a não dormirmos na oração, me ensina a orar mais tempo, me ensina a ter mais tempo de oração também. Temos pedido a Deus para não cair em tentação. Quarto, temos pedido que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas e não a nossa. Nós temos pedido ao Senhor: Deus, eu queria fazer isso, eu queria ter isso, eu queria que o Senhor me desse isso, isso e aquilo, eu queria que essas coisas acontecessem em minha vida, mas seja feita a sua vontade e não a minha. O que importa é o que o Senhor quer. E quando acontece aquilo que a gente não quer, a gente agradece a Deus. Deus, não aconteceu o que eu queria, né? Nitidamente o Senhor não quis que acontecesse da minha forma, mas eu agradeço ao Senhor, porque eu sei que a sua vontade é muito melhor do que a minha vontade. Quinto, Jesus, ele sofreu amargamente por causa dos nossos pecados. Você tem sofrido amargamente pelos seus pecados? Você tem orado ao Senhor, realmente se tremendo, suando, né? Talvez você não vai suar sangue, mas você tem sentido na pele o seu pecado. Você tem se arrependido dos seus pecados e agradecendo a Jesus por ter perdoado os seus pecados. Mas nós devemos sofrer, clamar ao Senhor por causa dos nossos pecados. Se a gente não sente o sofrimento do pecado em nossas vidas, possivelmente nós estamos com o coração endurecido. Mas quando nós pecamos e vamos à oração pedindo perdão ao Senhor, muitas vezes a gente pede perdão assim: Deus, perdoa os meus pecados, todos, né? Todos os meus pecados, perdoa aí, Deus. Eu sei que Jesus pode perdoar, mas nós devemos chegar até Deus e em angústia listar os nossos pecados. Deus, eu quero te pedir perdão por causa desse pecado específico, porque hoje eu fiz isso, isso e isso. Eu quero te pedir perdão porque eu cometi esses pecados. Eu quero pedir perdão porque eu falei mal de tal pessoa. Eu quero pedir perdão porque eu pequei em alguma área específica da minha vida, porque eu mirei, porque eu pequei em área sexual, sei lá o que for. Quero pedir perdão por esse pecado em específico. Mas Deus sabe todas as coisas. Sim, Ele sabe, mas Ele quer que a gente confesse os nossos pecados. Nós devemos sofrer pelos nossos pecados. Tem uma frase que diz
que Cristo só será doce se o nosso pecado for amargo. O nosso pecado deve ser amargo em nossas vidas, para que Cristo seja doce, porque dessa forma nós sentiremos o consolo do Senhor. O anjo estava ali consolando, fortalecendo a Jesus. E na oração também, Deus nos consola. Na oração também, ao confessarmos os nossos pecados, ao clamarmos a Deus, Deus também nos consola. Como um pai que se preocupa conosco, está do nosso lado, e através do Santo Espírito, não mais um anjo, mas o Santo Espírito, o próprio Deus, está do nosso lado, nos consolando, dizendo para nós: o seu pecado é amargo, mas Cristo, Ele é doce. Cristo perdoou os seus pecados. Cristo perdoou todos os seus pecados, todos os que você já cometeu e todos os que você vai cometer. Portanto, confie no perdão do Senhor. Nós possamos confiar na oração, acreditar que a oração ela realmente transforma o nosso coração. Mesmo que a gente durma na oração, mesmo que a gente não consiga passar de 5 minutos, de 2 minutos, ainda assim ela tem que ser constante. Então que a gente possa aprender a orar com Jesus. Leia esse texto novamente em casa, medite nele, peça ao Senhor: Deus, eu não sei orar, eu não consigo passar tempo orando, me ensine. E saiba que Deus é mais interessado em conversar conosco, em ouvir o nosso clamor. Ele é mais interessado em nos ensinar a orar. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai querido, diante do Senhor nós nos humilhamos. O Senhor sabe, ó Deus, que todos nós temos falhas em nossas orações. Orar é tão difícil, muitas vezes, por isso que é um mandamento. Se fosse fácil, não seria uma ordem do Senhor, mas o Senhor sabe que a nossa mente divaga tanto, que a gente não consegue passar tempo em oração, que a gente muitas vezes não tem prazer em conversar contigo. Por isso, ó Pai, te peço que o Senhor nos ensine, através desse texto, através da sua palavra, a orar mais. Ó Deus, obrigado porque Jesus nos ensinou que nós devemos ter plena comunhão com o Senhor. E nós podemos orar porque através do sangue de Cristo Jesus, através do cálice da nova aliança, nós podemos ter acesso ao Pai, conversar com o Senhor abertamente. Sabemos que o Senhor nos escuta. Muitas vezes achamos que nossa oração não passa do teto. Por isso pedimos ao Pai que a nossa oração seja também visual, que possamos crer que o Senhor está nos ouvindo, que possamos crer que o Senhor está ali presente em nosso lado e diante do seu trono também, ouvindo o nosso clamor, ouvindo nossas orações, nossos agradecimentos. Ó Deus, te peço que o Senhor nos ensine a orar, nos ensine a clamar, nos ensine a pedir perdão pelos nossos pecados. Nós possamos sentir um pouco do que Cristo sentiu, da angústia pelo pecado, mas possamos também sentir o consolo do Senhor, o conforto do Senhor, saber de que o Senhor nos ajuda em nossos momentos de tristeza, em nossos momentos de arrependimento, porque o sangue de Cristo Jesus perdoou os nossos pecados. Ó Pai, que a nossa oração seja um costume em nossas vidas e transforme o nosso caráter e a nossa vida, que possamos confiar de que o Senhor transforma o nosso coração através da oração. Assim oramos, pedindo que o Senhor também nos leve para casa em paz,
pedindo pelo restante dessa semana, que amanhã possamos estar mais dispostos a obedecer ao Senhor. É o que oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.